Olá, amigos da web! Hoje a NN traz notícias da Europa, África, Estados Unidos e América Latina. Lineage, linhagem em português. Este é o nome de uma série de vídeos produzida pela Igreja Adventista no norte da Inglaterra. Cada episódio tem aproximadamente 5 minutos e destaca um momento chave na história do cristianismo. Linhagem fala das primeiras igrejas celtas nas ilhas escocesas e de personagens como John Wycliffe, Martinho Lutero e João Calvino. A série completa vai ter 104 capítulos com o lançamento de um por semana. O primeiro mostra a conversão do imperador Constantino e a mistura do cristianismo com o paganismo. Visite lineagejourney.com e entre nos canais de YouTube e Facebook para assistir os episódios. Na Romênia, a agência humanitária ADRA motivou as crianças a pouparem recursos para ajudar os refugiados que vivem no país. O dinheiro ajuntado foi usado para comprar materiais de higiene, brinquedos e chocolates para crianças em necessidade. Outro grupo de adventistas, também na Romênia, visitou um abrigo de refugiados em Bucareste, capital do país, e distribuiu 78 caixas com alimentos. E mais, em coordenação com a campanha Envolvimento Total dos Membros, a agência adventista coordenou a entrega de 10 novas casas como parte do projeto 10 Casas em 10 Dias. Através do programa, mais de 65 pessoas receberam moradias. E isso com o apoio de 350 voluntários da ADRA, em parceria com governos locais e escolas. E para terminar, na Eslovênia, a ADRA arrecadou mais de $21 mil para comprar roupas, sapatos e aquecedores para refugiados. A Escola Adventista Miguel Ángel Astúrias figura entre as 20 principais instituições educativas da cidade do México, capital do país. Segundo um sistema de classificação online, a escola primária ficou no posto 17 num universo de mais de 3.000 escolas do distrito de Benito Juárez. Líderes adventistas na América Central dizem que o êxito da instituição se deve à sua educação de qualidade, ao uso moderno da tecnologia e a seu programa bilíngue. Continuamos na América Latina falando de educação. Os líderes adventistas da região lançaram a primeira série de livros com a filosofia da denominação. A partir de agora, alunos de 422 escolas do norte da América do Sul, América Central e Caribe vão usar os exemplares em espanhol. Os materiais didáticos refletem o pensamento adventista em questões de ordem física, mental e espiritual. Os livros ensinam as crianças sobre o amor de Jesus e como elas podem servi-lo. E milhares de habitantes do oeste do Quênia agora conhecem melhor sua saúde. Isso graças a uma mega clínica operada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento de 2 semanas ofereceu serviços médicos, dentais e de visão gratuitos. A clínica foi parte da campanha Envolvimento Total dos Membros, principal programa adventista no mundo. O governo local de Kisumu e o governo federal do Quênia apoiaram a iniciativa cedendo profissionais e instituições de saúde. E a última informação de hoje é sobre liberdade religiosa. Há poucos dias, a Sede Mundial Adventista emitiu a seguinte declaração: a Igreja Adventista do Sétimo Dia está comprometida com a liberdade religiosa ao redor do mundo e com a separação entre Igreja e Estado. Nossos departamentos de liberdade religiosa e relações públicas em todo o planeta defendem e auxiliam em muitas situações desafiadoras a pessoas de todas as nacionalidades e contextos. Que privilégio servir a outros! Essa é a essência
da história do bom samaritano contada por Jesus em Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Para mais informações sobre liberdade religiosa, entre no site irla.org. Estes foram os destaques da ANN. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Fiquem com Deus e um abraço. Amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Há tristezas e pesares, há na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Oh, deixa Cristo, grande Mestre, envolver-te com amor. Abre o coração
que creem nele. Sei que não vai tardar. Sei que não vai tardar. Sei que não vai tardar. De Deus a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Que há esperança de ver a paz chegar. Só a fé nos dará a certeza de que um dia tudo acabará. Sei que não vai tardar.
obrigado à Igreja do Barreiro, à Coordenação JA, pelo convite para estar aqui. É um convite que é um bocadinho obrigatório, ou seja, não pode haver, em princípio, nenhuma cerimónia de investidura que não seja, de alguma forma, apadrinhada ou acompanhada por um elemento da Comissão Regional, da região onde está a Igreja, e, portanto, por essa via, acaba por ser sempre um convite forçado. Mas parece que o meu nome estava mesmo lá no papel, portanto, não sei se foi por causa de mim ou se foi por causa do resto da prole, mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite e também pelo convite para estar aqui a falar convosco um bocadinho esta manhã. Esta manhã temos um programa muito cheio. Temos uma cerimónia de investiduras, temos uma cerimónia também de entrega de especialidades e, portanto, a nossa reflexão esta manhã se calhar será um bocadinho curta. Mas eu não queria que ela, talvez por ser curta, e não sei, se calhar depois eu começo a falar e entusiasmo-me e demoro um bocadinho mais, portanto, se isso acontecer, peço desde já desculpa. Mas, apesar de ser curta, eu não queria que ela não fosse, de alguma forma, significativa. E então eu decidi começar esta manhã por fazer um pedido a todos vocês. E esse pedido é: parem de orar. E à partida pode parecer estranho, mas é de facto o pedido que eu gostava de vos fazer esta manhã. Porque quando nós oramos, aquilo que nós normalmente, e não estou a dizer que são todos, mas falo por mim e por aquilo que eu conheço, normalmente o que temos tendência para fazer é falar para Deus. E o que eu vos vou desafiar esta manhã é a pararem de o fazer. E, em vez disso, vamos primeiro olhar para Ele, antes de proferir qualquer outra palavra. Em Eclesiastes 5:2, Salomão escreveu o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar alguma palavra na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E nós seguimos sempre este conselho, não é verdade? Quando nós vamos à presença de Deus, normalmente estamos calados, não é? Não, nós simplesmente não nos calamos. Aliás, este mundo, e cada vez mais, nesta idade pós-moderna que vivemos, o mundo tem tendência para não estar calado. Não gostamos do silêncio, não estamos à vontade com o silêncio. Hoje em dia são produzidas mais palavras e mais informação escrita e falada e em vídeo e multimédia num dia do que em mais de 1000 anos da história da humanidade, na Antiguidade. Nós, de facto, falamos demais. Somos rápidos a falar, somos rápidos a reagir, mas somos muito lentos quando nós temos que ficar calados e ouvir. Mas Salomão diz-nos que o homem sábio guarda silêncio. E na presença de Deus, ele não diz uma única palavra e fica mudo perante Deus em espanto e admiração. Em Romanos 1:20, Paulo escreveu: de facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Nós vemos, diz-nos Paulo, o poder de Deus e a sua presença demonstrado na sua obra criadora. E assim, esta manhã, eu desafio-vos a parar de orar e passar a contemplar. E vamos ver um pequeno vídeo, provavelmente alguns conhecem, hoje em dia a disseminação da informação também é muita, mas eu desafiava-vos a vermos este vídeo e contemplarmos em silêncio a obra do nosso Deus.
I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Gazing at a bird in flight, soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, beneath endless blue horizons spread. Listening to a river run, watering the earth, fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Yes, I love to stand at ocean shore and feel the thundering break
São de facto imagens extraordinárias, são de facto sensações visuais que eu acho que, pelo menos a mim, me arrepiam. Não sei se acontece o mesmo convosco, não sei se sentem isso. Eu, pessoalmente, sinto-me muito pequeno quando vejo este vídeo, e é um vídeo que já conheço há alguns anos e que gosto sempre de rever. Se nós, quando vemos estas imagens, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser não nos diz que temos um Deus extraordinário, com uma capacidade criadora que nós não conseguimos sequer compreender o limite da superfície, então algo muito errado existe connosco. Porque isto é apenas um pontinho, um pixel do ínfimo, do princípio daquilo que é a grandeza do nosso Deus. E tenho para partilhar convosco ainda mais algumas imagens esta manhã. Vamos levar este exercício um bocadinho mais longe. E vamos tentar ver se conseguimos ver as imagens seguintes. Temos esta imagem. Não sei se vai funcionar aqui o comando ou não. Temos esta imagem, que é a imagem do nosso planeta, a 100 km de altitude. Não é um local que seja acessível à maior parte de nós. 100 km é fácil fazer na horizontal, mas quando estamos a falar da vertical é um bocadinho mais complicado. Mas se nós estivéssemos a passar uns dias na Estação Espacial Internacional, nós teríamos esta vista sobre este planeta ao qual nós chamamos a nossa casa. Se nós nos afastarmos um bocadinho mais e nos colocarmos a 100 mil quilómetros de distância, estaríamos mais ou menos, mais quilómetro, menos quilómetro, na superfície da Lua. E esta seria a imagem que nós teríamos para ver do nosso planeta. Mas vamos afastar-nos um bocadinho mais. Vamos a uma distância de 60 milhões de quilómetros. 60 milhões de quilómetros, mais coisa, menos coisa, é a distância mínima entre o planeta mais próximo do nosso sistema solar, o planeta Marte, e a Terra. E nós, se tivéssemos uns bons binóculos, isto não é visível a olho nu, mas se tivéssemos uns bons binóculos, nós veríamos a Terra e a Lua desta forma, a partir de Marte. Mas vamos afastar-nos um bocadinho mais. Vamos até 1500 milhões de quilómetros. E aí, a essa distância, estaríamos à sombra dos anéis de Saturno. E seria aquele canto inferior direito ali, aquilo que nós conseguiríamos ver sobre o nosso planeta. 1500 milhões de quilómetros e a nossa Terra parece uma cabeça de alfinete. Mas vamos afastar-nos ainda um bocadinho mais. E se nós nos distanciarmos até à modesta distância dos 10 trilhões, 10 milhões de quilómetros, acho eu, espero eu não estar a falhar aqui nos zeros, temos o nosso Sol. É assim que o veríamos a esta distância, 10 trilhões de quilómetros. Mas vamos ainda afastar-nos um bocadinho mais. Vamos saltar, se conseguirmos, para um novo paradigma de medida. E desta vez temos que deixar a distância em quilómetros e temos que passar a medir a distância em tempo. E a 1000 anos-luz, temos esta visão do nosso Sol. Foi a melhor fotografia que eu consegui encontrar. Ontem tive pouco tempo, então para ir lá e voltar dava algum trabalho. Mas a 1000 anos-luz de distância, o nosso Sol é visto mais ou menos assim. Mas vamos afastar-nos ainda um bocadinho mais. Porque a 10 milhões de anos-luz nós temos esta imagem da nossa galáxia. Esta é, mais ou menos, a nossa galáxia. E estão a ver aquela seta que está ali? Está ali completamente ao calhas. Não faço ideia se está a apontar para algum sítio certo. Mas algures por ali estaria o nosso Sol e algures por ali estaria também o nosso pontinho, que seria o nosso planeta. E se nós nos afastarmos ainda um bocadinho mais, nós temos, aí está a outra imagem da Via Láctea,
E se nos afastarmos um bocadinho mais, nós temos uma imagem, vamos ver se conseguimos, que é uma visão do universo à distância de 100 milhões de anos-luz. Ou seja, cada um destes pontos que nós vemos aqui mais brilhantes não é uma estrela, mas sim uma galáxia, e cada galáxia contém bilhões de estrelas. Nós nem conseguimos imaginar quantos zeros teria esta distância medida em 100 milhões de anos-luz. E esta é a nossa compreensão do universo hoje em dia. Quando olhamos as coisas desta perspectiva, onde já nem sequer podemos considerar sequer a nossa galáxia, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas questões do dia-a-dia, tomam uma perspectiva completamente diferente, não é? E quando nós nos aproximamos de Deus, e voltando um bocadinho ao início, e não temos isto presente, a nossa tendência é falar, 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 e não contemplar. Este conjunto de imagens que vos mostrei é um conhecimento relativamente recente da humanidade. Nós não tínhamos a noção desta dimensão, não tínhamos a noção desta realidade nem há 100 anos atrás. Temos hoje esta realidade e esta noção do nosso cosmos porque houve um senhor em 1929 chamado Edwin Powell Hubble que ele conseguiu em 1929 demonstrar que as galáxias no universo, já sabíamos que havia galáxias, mas que as galáxias se movimentavam. E não só que se movimentavam, mas que se movimentavam numa direção oposta, ou seja, elas afastavam-se umas das outras. Se calhar este nome Edwin Powell Hubble não diz muito à maior parte de nós aqui esta manhã, mas se eu disser telescópio Hubble, se calhar eu verei aqui mais algumas pessoas que têm noção do que estamos a falar. O telescópio Hubble é o maior telescópio alguma vez construído pelo homem e que está em utilização. E está não na Terra, mas no espaço. E tem sido responsável por algumas das imagens mais extraordinárias que nós temos para podermos compreender o nosso cosmos, o nosso universo. Este é o Hubble, na sua órbita à volta da Terra, e ele tem-nos permitido ter imagens extraordinárias, vamos ver se conseguimos vê-las, do nosso universo. Isto é no espaço, não parece? Mais uma galáxia. Quando se cruza as lentes do telescópio com módulos de infravermelhos, nós conseguimos ter estas combinações extraordinárias de cores e conseguimos perceber como é que funcionam os gases no universo, como é que eles se relacionam com os vários elementos químicos que compõem todo o nosso cosmos. Os cientistas que se dedicam a estudar toda esta realidade entendem que a importância da existência do telescópio Hubble e o impacto que ele teve na forma como nós compreendemos o universo hoje é equiparada à revolução que a luneta de Galileu Galilei, no século XVII, trouxe à humanidade. E, no entanto, este telescópio, esta máquina extraordinária construída pelo homem, tem os seus dias contados. O tempo de vida estimado para o Hubble vai terminar em 2020. Ele foi lançado em 1990 e em 2020 está previsto que terminem os 30 anos de serviço deste telescópio. Mas em outubro do próximo ano, em outubro de 2018, está previsto o lançamento de um novo telescópio para substituir e para levar ainda mais além o conhecimento e a capacidade que nós temos de conhecer a realidade do universo que nos rodeia. E este telescópio vai se chamar o telescópio James Webb, em nome do diretor da NASA que conduziu o programa Apollo durante muitos anos, no século XX, e o telescópio James Webb vai ser colocado não na órbita da Terra, ou por outra, na órbita da Terra, mas a uma distância ainda superior à da Lua, ou seja, ele vai estar para lá da Lua. Estima-se que o alcance
E a capacidade do telescópio James Webb será mais de 100 vezes superior àquela que tem o Hubble hoje em dia. Portanto, eu imagino que, a partir do ano 2019 e 2020, que já não falta assim tanto tempo quanto isso, eu imagino que novo conhecimento será acrescentado à realidade daquilo que nós temos para conhecer sobre o universo que o nosso Deus criou. Mais uma imagem do telescópio Hubble, extraordinária. Mas agora vou-vos convidar ainda a fazer o exercício inverso. Vocês sabiam que a cabeça de uma lagarta tem cerca de 228 músculos independentes? Só na cabeça, estamos a falar só da cabeça da lagarta. Parece-me bastantes músculos para uma cabecinha deste tamanho, não é? Aqui a imagem está bastante ampliada. Vocês sabiam que as formigas têm 2 estômagos? Sabiam que as formigas têm 2 estômagos? Um dos estômagos é onde elas guardam a comida para elas. O outro estômago, sabem o que é que elas fazem? Elas guardam a comida para a comunidade. E, portanto, elas assim conseguem partilhar aquilo que têm. Vocês sabiam que uma árvore de porte médio tem, mais coisa, menos coisa, à volta de 6 milhões de folhas? Vocês já pensaram que nenhuma dessas folhas é igual à outra? São todas completamente diferentes umas das outras. Vocês sabiam que o nosso coração, o coração humano, tem a pressão suficiente para bombear o sangue a uma distância de mais de 9 metros do nosso corpo, se não tivesse, obviamente, as artérias para segurarem essa pressão? É uma pressão extraordinária para um músculo tão pequeno. Mas esta aqui, convido-vos a não experimentarem em casa, podem acreditar naquilo que eu estou a dizer. Já viram como o nosso Deus é criativo, como o nosso Deus é diversificado? Deus não precisava de criar 300 espécies de bananas diferentes. No entanto, Ele fez isso. Deus não precisava de criar cerca de 3.000 espécies diferentes de árvores em apenas 2 km quadrados na floresta amazónica. No entanto, Ele fez isso. Deus não precisava de criar tantos tipos de risos diferentes. E se nós pararmos para pensar, pensem um bocadinho na forma diferente como as pessoas com quem nós nos damos riem. Há uns risos contidos, há uns risos abertos e alargados, há uns risos fungados, há uns risos... Enfim, tantas coisas tão diferentes, tantos sons tão diferentes, com uma coisa tão simples como o riso. Vocês sabiam que as aranhas são capazes de produzir até 20 metros de seda em apenas 1 hora? E vocês sabem porque é que elas não ficam presas na sua própria teia enquanto os outros insetos ficam presos? É porque as suas patas, enquanto elas estão a produzir a seda, que constitui a sua teia, as suas patas ao mesmo tempo produzem um óleo especial que lhes permite deslizar ao longo da teia. Quase certeza que toda a gente aqui sabe que os nossos folículos capilares se arrepiam quando nós temos frio. E o motivo pelo qual o fazem é porque eles precisam de procurar reter o calor no nosso corpo. E então levantam-se, eriçam-se para procurarem reter melhor o calor no nosso corpo. De certeza que toda a gente aqui sabe que Ops, tínhamos aqui uma imagem que se calhar fugiu, que as plantas existem para consumir o dióxido de carbono que nós produzimos e que é prejudicial para nós e que em troca produzem oxigênio para nós podermos sobreviver. Tenho a certeza que a esmagadora maioria de nós aqui presentes esta manhã sabemos isto. Mas quantas vezes é que nós paramos para pensar em todas estas coisas? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por isso, nós somos chamados a adorar o nosso Deus, a adorar a sua arte, a sua criação, o trabalho que Ele fez. E tudo o que Ele fez ecoa uma única verdade, a glória de Deus. Não há nenhum outro como o nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele próprio diz o princípio e o fim, aquele que foi, que é e que há de ser. E eu sei que todos nós já ouvimos estas palavras
E já ouvimos mais do que uma vez estas frases. Mas muitas vezes, nós ouvirmos estas coisas e nós tomarmos consciência destas coisas, são duas questões completamente diferentes. E mais uma vez voltamos ao início. Paremos de orar. Passemos a contemplar. Porque tudo isto leva-nos a colocar uma pergunta. E eu acho que é uma pergunta que nós iremos procurar a resposta por toda a eternidade. E essa pergunta é: porquê? Não é que eu não esteja imensamente grato a Deus por me ter criado, por me ter salvo, por ter vindo para que eu pudesse ter a vida eterna. Claro que sim. Mas porquê? Porquê é que este Deus, tão extraordinariamente e tão incompreensivelmente poderoso, eterno, criador, mantenedor de todas as coisas, se preocupa connosco? Porquê é que Ele se preocupa comigo? Porquê é que este Deus me diz que me ama a mim? Eu, que estou dentro desta bola, que é tão pequenina, que cada vez mais é mais pequenina e que quando olhamos da perspectiva de Deus é inexistente. Como é que é possível que Deus me tenha amado a mim mais, ainda antes de eu ter nascido? E nós conhecemos este texto, em Jeremias 1,5, ele diz: antes que te formasses no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Este Deus, incompreensivelmente gigantesco, quer saber de mim, verdadeiramente. Quer saber de cada um de nós. E isto é de facto uma verdade que nós repetidamente ouvimos aqui na igreja. Mas se calhar, talvez porque ouvimos isto tantas vezes, as coisas entram e nós não as processamos por completo na nossa mente. Mas isto é um facto. E Deus ama-nos, ama-me, independentemente do meu estado pecaminoso. E isso é ainda mais extraordinário. Em Romanos 5,8, nós lemos, na versão da Bíblia para mim: Deus mostrou-nos até que ponto Ele nos ama, pois ainda éramos pecadores e Cristo morreu por nós. O amor de Deus, este amor que nós não conseguimos compreender, nem escrutinar o motivo pelo qual ele existe, é um amor de antecipação. É um amor que estava já, desde a fundação do mundo, preparado para atuar, caso fosse necessário. Cristo já estava disponível para cumprir o plano da salvação, mesmo antes do pecado entrar neste mundo. E Cristo veio e cumpriu esse plano com risco da sua própria eternidade, para que nós pudéssemos ter a eternidade. E fez isto por amor de nós. Fez isto por amor de mim. Ainda era eu um trapo de imundícia e Deus tornou-se homem e veio morrer por mim. Em Romanos 8, 38 e 39, é um texto que bem conhecemos mais uma vez. Paulo escreve: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é um texto extraordinário. É um texto pessoalmente que a mim me diz muito. Mostra-me que este Deus, que é Criador, que é Todo-Poderoso, que mantém não só a nossa vida, não só o nosso planeta, não só o nosso sistema solar, mas todo o universo. Ele não quer, Ele não permite que nada me separe dele. É uma ideia que Deus não admite, a separação. Esta ideia apenas se pode concretizar se for uma iniciativa minha. Se eu tomar a decisão de me separar de Deus. Só se eu disser voluntariamente a Deus que não quero, é que Ele irá respeitar. De resto, nunca é Deus que se afasta. Eu é que me afasto de Deus. E esta manhã eu queria deixar-vos com esta reflexão. Não é muito, não é nada que nós se calhar não tivéssemos ouvido antes, mas é algo que me parece que é importante nós fazermos. E é um exercício que eu acho que nós devíamos fazer mais frequentemente. Esta manhã nós vamos ter aqui, em seguida, uma cerimónia de investidura, que de alguma forma simboliza um compromisso, que é
assumido. De alguma forma, não. Simboliza mesmo um compromisso que é assumido. E esta manhã, eu vou desafiar cada um de nós a ficar por alguns momentos em silêncio. Eu vou desafiar cada um de nós que estamos aqui a fechar os olhos e a ficar em silêncio. Só nós e Deus, por alguns momentos. E vamos ver se o conseguimos fazer. De facto, imagino que não seja um exercício muito fácil de o fazer, porque a nossa mente tem tendência para começar logo a vaguear, não é? Mas Salomão diz-nos que quando entramos na presença de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer não é falar. Não é, meu Deus, eu tenho este problema e ajuda-me nisto, eu tenho aquilo, e como é que eu vou fazer isto? E o que é que eu... É contemplar a magnitude, a glória, a majestade de Deus. E assim esta manhã eu queria deixar-vos ainda um último desafio. Um desafio de, esta manhã, cada um de nós dizer, mais uma vez, sim a Deus. Dizermos esta manhã que nós aceitamos e retribuímos este amor extraordinário que Ele tem por nós. Este amor que nós simplesmente não conseguimos entender, nem sequer arranhar a sua superfície. Eu desafio-vos esta manhã a renovarmos com Ele a nossa decisão de estarmos junto a Ele, de o ouvirmos em vez de falarmos, a deixarmos a nossa adoração, que é muitas vezes mecânica, que é muitas vezes rotineira e que, sábado após sábado, nos vai dando o nosso ritmo, mas a comprometer-nos esta manhã novamente com Deus. E assim, eu queria convidar aqueles que o desejarem fazer, esta manhã, a colocarem-se em pé. E vamos fazê-lo e vamos orar, dizendo isto mesmo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, damos-te graças, Pai, pela forma como Tu nos permites conhecer a Tua criação. Damos-te graças, Pai, porque a cada avanço da ciência, nós apenas conseguimos sentir-nos mais pequenos e mais humildes perante o Teu poder e a Tua majestade, Senhor. E nesta hora, Pai, a Tua Igreja aqui quer renovar o compromisso contigo, Senhor. Queremos esta manhã dizer-te mais uma vez, Senhor, nós amamos-te, Pai. Nós queremos ter uma relação contigo, Senhor. Não uma relação unilateral em que nós falamos e tu ouves, Senhor, mas uma relação em que nós nos colocamos à tua disposição para ouvir aquilo que tu tens para nos dizer, Pai. Nesta manhã, Senhor, em que temos uma manhã de compromissos, de lenços, de especialidades, Senhor, dos clubes da tua igreja, nós também, Senhor, como igreja, como congregação, queremos renovar o nosso compromisso contigo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que nós nos dirigimos a Ti sem termos a consciência da magnitude da Tua pessoa, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a ter isso presente quando nós nos achegamos a Ti, Pai. Não com receio, mas com ousadia, Senhor,
certos de que pelos méritos de Jesus, Tu nos abriste a porta, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, que para nós é tão incompreensível. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu fazes nas nossas vidas, em cada minuto, em cada segundo, em cada fração de segundo, Pai. Obrigado, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos agora passar à cerimónia de investidura. Temos hoje um tição para investir, ou uma tição ou um tição? Um tição, ok, então estava certo. Para investir, e eu gostava de convidar o Luís para se juntar a mim aqui à frente. O Luís não precisa de apresentações, é da casa, mas ele é líder e, portanto, pedi a sua ajuda aqui. E gostava de pedir então ao tição, que vai ser investido esta manhã, que pudesse também juntar-se aqui à frente, connosco. Pode segurar na mão. É isso. Obrigado, Luís. A altura às vezes dá jeito, não é? Mas pronto. Bom, como é que ele se chama? Eu me esqueci. Afonso. Ok. Eu peço desculpa, mas eu tinha-me esquecido o nome do Afonso. Agora o Luís já me lembrou e agora já vai parecer que eu não me esqueci, não é? Afonso. Está tudo bem? Sim? Um bocadinho nervoso? Não. Pronto. Ainda bem, sei que é preciso. Afonso, podes acender a tua vela aqui na minha? Muito bem. Podes pôr agora a tua mão, a outra mão. Isso. Queres dizer o voto? Jesus, com a ajuda dos meus pais e do clube, prometo fazer sempre o meu melhor. Amém. Muito bem. Luís, queres... Este é o triângulo dos tições, para tu meteres depois aqui no braço, está bem? Tens de pedir à mamãe para fazer isso. Ou ao papá, está bem? Fixe? Este é de facto um voto que parece muito simples, parece muito singelo, mas é um compromisso que o Afonso assumiu esta manhã. E nós vamos, nesta hora, aqui, pedir à diretora do Clube de Tições e à vice-diretora que possam juntar-se aqui à frente connosco. Nós vamos ajoelhar-nos aqui com o Afonso e vamos fazer uma oração. E eu gostava de pedir que a congregação se pudesse colocar de pé enquanto nós oramos aqui. Querido Deus e Pai, nesta hora, Senhor, queremos, nesta forma, colocar o Afonso nas Tuas mãos, Senhor.
O Afonso fez o seu voto e ele prometeu que, com a ajuda dos pais, do clube, com a tua ajuda, Senhor, ele daria sempre o seu melhor. E por isso, nesta hora, Pai, queremos te pedir que tu possas tomar este voto e possas, Senhor, ajudar o Afonso no seu cumprimento, Pai. Que o Afonso possa continuar a crescer, continuar a ter um clube de tições que o acolhe, uma igreja que o acolhe, Senhor, e que, acima de tudo, ele possa sentir o teu amor e a tua presença na sua vida, Pai. Fica com os seus dirigentes, Senhor, com a coordenação JA, com os clubes aqui na Igreja do Barreiro, com toda a Igreja, Pai, para que a Igreja possa também sentir que o compromisso e o cumprimento do compromisso do Afonso esta manhã não dependem apenas do Afonso, mas dependem, Senhor, de toda a Igreja, Pai. Porque nós, sendo testemunhas deste compromisso, acabamos por ser também co-cumpridores do mesmo com o Afonso, Pai. Portanto, que nos ajudes, Senhor, a cada um de nós, e em particular a Igreja do Barreiro, Senhor, a saber ajudar o Afonso e a conduzi-lo nesta caminhada, Pai. Fica connosco, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Thank you. Não te vais crer que há esperança.